Olá, boa tarde. Alê, chegamos! Chegamos no nosso quarto episódio. Nosso episódio, no quarto episódio do videocast. E olha só, tá, tá batendo, né? A gente estava vendo ontem, né? Muitos telespectadores aqui, né? Mas, Muitas pessoas assistindo os cortes que a gente está divulgando aí no Instagram, tanto do Lateca quanto do EPA. E a gente está muito feliz com que vocês estão gostando, né? exatamente, várias visualizações. E hoje, né, Gabi? Né, a gente tem que sempre lembrar que essas 4 lives, né, esses 4 formatos de videocast em comemoração também ao mês da comunicação alternativa. Então, tivemos a Cláudia Togashi, a Rita Rodrigues, a Flávia ontem, e vamos fechar com chave de ouro com quem? Quem Nada, será? Vou já convidar aqui a nossa quarta. nada. Todas são, mas essa é maravilhosa, gente. Essa é incrível. Olha ela aí. Simplesmente, Oi? a gente tá falando aqui que a convidada maravilhosa aqui, ó. Ah, Filtro. Para fechar com chave de ouro a semana. O filtro. obrigada, obrigada. E aí, meninas, tudo bem? Tudo certo. Carol nem precisa de filtro, viu? Pois Não é mas nem É sei. linda assim. Agora que eu achei aqui, ó. filtro. Espera aí um pouquinho, tem É um que eu adoro. uma borboleta aqui passando aqui por mim. Não, peraí, não apareceu aquele que eu gosto. Ah, só tem os. Eu queria um de maquiagem. Tem um aqui, eu achei um aqui, mas É, só tem eu, corações. eu vou ficar como eu tô mesmo. É, eu também. A gente pôr a cara na rua. Vou tirar aqui. Ai, não, agora como é que eu É, isso, gente? Agora, tirei. É uma rave. Uma rave. parece uma rave. Não, não era a intenção. Ai, não. Ó, então a Ah, gente tem que começar, né? Apresentando. Eu fui pegar aqui, né, para falar da Carol. Eu fiz, gente, ela é tudo isso. É muita coisa essa mulher. Fonoaudióloga, doutora em educação pela UERJ, pós-doutorado pela UERJ. Atualmente é professora adjunta do Departamento de Educação Inclusiva e Continuada da Educação da UERJ. E também é professora do PROPED, né? PROPED UERJ, coordenadora do LATEC UERJ e membro da ISAC e da ABPE. BPE, né? E, e mãe do João. Olha ah, aí. Ai, eu acho que é o melhor. Né? esse é o principal. Esse é o principal. É verdade. Carol, seja bem-vinda. Obrigada, viu, por ter aceitado o convite. E vamos iniciar aí com a primeira pergunta. Carol, quanto tempo que você trabalha com a comunicação alternativa? Conta pra gente como que é essa experiência, com a comunicação alternativa. Tá bom, então contar um pouquinho da história para vocês. A comunicação alternativa ela entrou ainda quando eu estava na faculdade, né, na graduação em fonoaudiologia lá em Porto Alegre, em 1996, 97 por aí. Eu era aluna da faculdade de fonoaudiologia e fui assistir uma semana da graduação. E nessa semana da graduação tinham duas profissionais que eram professoras, né, lá da casa, uma físio e uma fono, que estavam apresentando um estudo de caso de uma menina com paralisia cerebral, onde elas traziam essa novidade. Na verdade, aquilo foi apresentado como realmente uma novidade, algo assim inovador para aquele período, né? E elas estavam implementando a comunicação alternativa com essa menina. Elas tinham voltado de São Paulo, elas tinham ido fazer uma formação. E eu fiquei encantada, né, com aquela apresentação, com estudos de caso. E na semana seguinte, a fonoaudióloga que estava, enfim, apresentando o caso era a minha professora. E eu fui perguntar para ela se era possível fazer estágio, né, estágio voluntário na clínica onde ela estava atuando.
E daí, enfim, foi assim que eu conheci, que eu entrei, né? Fui fazer estágio nesse, se chamava SED, Centro Especializado em Desenvolvimento Infantil. Comecei a atuar lá como estagiária. Quando eu me graduei, em 1998, a Rita Best, que todo mundo conhece, né? Dispensa aí apresentações, fisioterapeuta, era diretora do centro e me convidou para continuar trabalhando no SED depois de formada. E daí, desde então, vem uma longa parceria aí com a Rita, foi com quem eu aprendi, né, e estudei no início, pelo menos nos primeiros 12 anos, enquanto eu fiquei lá pelo Rio Grande do Sul, trabalhando. E daí, enfim, foi a partir daí que eu conheci a comunicação alternativa, que eu comecei a estudar, desde o início, né, da minha atuação como fonoaudióloga. Me encantei pela área e aí foi só aprofundando o conhecimento, né? Não sei se eu respondi, Gabi. Sim, claro, respondeu sim. Tá, é porque eu me perdi. Você tinha feito duas perguntas, eu não sei. Qual foi a sua primeira experiência com comunicação alternativa? Não, foi com essa mesma menina, porque eu comecei a fazer estágio e daí, assim, no estágio eles vão designando, né, quais os pacientes, no caso, né, na clínica, quais os pacientes que você vai atender. E um dos casos era dessa menina, e que foi a minha grande professora de comunicação alternativa, porque com ela realmente eu fui, sabe, ela e os outros pacientes que depois, né, eu fui conhecendo e que eu acompanhei por muitos, muitos anos, foi a minha grande professora na área, né? Tudo que eu descobri, eu fui descobrindo junto com ela, assim, nesse início. Naquela época, então deixa eu falar um pouco da época, né? A gente não tinha software, mal a gente estava começando a utilizar computador, então assim, a gente tinha acesso aos símbolos, muitas vezes, assim, já até quando eu estava já tinha computador, era com disquetes que a gente instalava. Eram quatro disquetes que você instalava no computador, botava o disquete 1, disquete 2, disquete 3, disquete 4. Mas antes era imprimir, assim, a impressão era uma coisa muito difícil, então, assim, a gente copiava, fazia xerox, sabe? Então, assim, era tudo muito diferente, né? Os recursos de alta tecnologia, de alta complexidade, são coisas mais recentes. Naquela época, a gente usava muito esses recursos de baixo custo. Nossa, eu nunca, acho que eu já vi um disquete, eu acho que já. Lá no Guateca a gente tem vários. A gente foi guardando, as pessoas vão se desfazer, é tipo um museu da comunicação alternativa. A gente tem desde as coisas assim mais... não tive coragem de botar fora. Não, isso é legal. Escrever um dia, né, sobre isso, né? Escrever o quê? Curioso, escrever um dia sobre isso, porque é curioso, né, como que a tecnologia também foi avançando para... É muito dinâmica, né? Lá naquela época a gente já dizia que a tecnologia era muito dinâmica. Hoje, então, ela é tão dinâmica que a gente não consegue acompanhar. Não consegue acompanhar. Carol, eu tenho uma pergunta aqui, né? A sua publicação da tese foi em 2012, né? Se eu não me engano. Sua tese de doutorado. Eu ingressei em 2008, em 2012 eu defendi. Você defendeu. E você fez uma pesquisa com formação, né, de graduado em pedagogia, né? Uhum. E o que eu queria saber, né? Porque qual o impacto, né? Na verdade, teve um impacto significativo para os graduados da UERJ, né? Que até hoje vocês veem, né, a próprio PPP, né? Ele teve uma idealização desse projeto. E como que você vê esse impacto, assim, da sua pesquisa nos graduandos? Vamos lá. Então, assim, em 2012 eu defendi, né? E o estudo foi todo... Sempre foi uma preocupação muito grande minha, porque a comunicação alternativa, ela é uma área bastante recente, ainda que tenha entrado no Brasil na década de 70, né?
Mas, assim, a gente vê que ela foi avançando, né? E demorou aí um tempo para que isso tomasse a proporção que hoje a gente tem, que ainda não é o ideal, né? A gente ainda tem essa carência da formação de recursos humanos, não só na área da educação, mas na área da saúde também. Isso é uma coisa que está sempre em pauta e a gente está sempre discutindo. Então, era uma preocupação, sim, que a gente trabalhasse a comunicação alternativa ainda na formação inicial de professores. Então, a gente idealizou, assim, um percurso formativo, né, para os graduandos da UERJ, em que eles tivessem a oportunidade de estudar, né, a comunicação alternativa e também colocar em prática, né. Então, a gente usou uma metodologia que foge do tradicional, né? É uma metodologia da problematização. Então, os alunos partiram das suas experiências, de experiências reais, né? De prática, de atendimento especializado. E, então, isso tem um efeito, né? Para além, eu acho que só da questão da comunicação alternativa. Então, ali você tenta trabalhar com o professor dentro dessa perspectiva de reflexão dele, né, sobre a prática, numa perspectiva de colaboração, porque todo o trabalho ele envolve muito essa questão da parceria entre profissionais, seja mesmo ali os graduandos, né, a gente idealiza sempre para que eles trabalhem em grupos ou em duplas, porque um pode contribuir com o seu olhar e com aquilo que já viveu e com o seu conhecimento, né? Então, assim, é uma outra questão que a gente tenta primar, né, pela questão da colaboração, e a comunicação alternativa é muito importante, né, que você tenha essa colaboração, né, que você faça um trabalho em equipe, e que você busque se comunicar com os outros profissionais, né? Então, são alguns detalhes, assim, que são importantes. Então, a questão da colaboração, da reflexão... Oi, fala. E você ter esse conhecimento na formação inicial, né? O que, às vezes, você pode até ter, mas muito, muito vago, né? Porque como né? Como você trouxe também uma proposta, é reflexiva de verdade, né? A gente prática. tenta organizar para que ela seja o mais reflexiva possível. Claro, é uma questão que também isso nos chama atenção, né? Na questão da formação dos professores, porque não só dos professores, acho que isso é dos profissionais, né? Essa questão da colaboração. A gente sente... E são competências que o quanto antes você desenvolver, melhor vai ser para depois você se colocar no mercado, né, de trabalho e conseguir desenvolver um trabalho sério na área. Então, é importante. São questões que são bem significativas. Não sei se eu fui contando, enfim, mais alguma... Eu não sei, Stephanie, se daí eu me perco um pouco. Não, foi sim. Foi sim, Carol. Continuando aqui, Stephanie, a gente não está conseguindo te ouvir. Não sei se você falou alguma coisa. Você está me ouvindo agora? Agora sim. Para quem assim, né, que está aqui assistindo esse videocast, tiver curiosidade de conhecer, vai lá no site do Proped, tem a tese da Carol lá para poder ler, né? Tem vários científicos que ela já publicou, também a professora Kátia também, sobre esse, né, o PPP em si, como que esse formato, até para conhecer, né, mais um pouquinho. Sim, conhecer mais o trabalho da Carol. Carol, a gente coloca sempre uma caixinha de perguntas para o nosso público, né, poder tirar as dúvidas com você. Nós separamos 2 perguntas para a gente poder tirar aqui, e eu vou fazer a primeira para você. É possível iniciar a comunicação alternativa com jovens e adultos com dificuldades complexas de comunicação? Claro, é possível você começar o trabalho de comunicação alternativa em qualquer idade, né? É claro que a gente preconiza que esse trabalho ele se inicie o quanto antes, né? Assim que a gente percebe que existe, né,
a dificuldade, né, de comunicação, que existe essa ausência de uma fala articulada ou de uma fala funcional, e isso a gente, né, dependendo da necessidade da deficiência, né, enfim, daquilo que leva esse indivíduo à dificuldade de comunicação, você consegue, né, você tem trabalho precoce. Mas muitas vezes, até hoje, a gente tem recebido muitos jovens, adultos, né, com necessidades complexas de comunicação aí nos projetos, né, de pesquisa para a participação do próprio PPP. Isso tem acontecido porque a comunicação alternativa ainda é algo novo, né? Então, muitos jovens adultos não tiveram a oportunidade de ir lá na sua infância, né, terem sido contemplados com trabalho na área da comunicação alternativa. Então, sim, o quanto antes até, enfim, trabalho, não importa a idade, né? A gente pode desenvolver um trabalho com uma pessoa idosa, né, que teve um AVC, ou que teve uma outra questão e que perdeu a possibilidade de se comunicar através da fala. Esse trabalho ele pode acontecer, né? Claro, vão ter as diferenças entre você trabalhar com uma criança, com um adolescente, com um jovem adulto, mas, sim, é possível e necessário, inclusive, porque todas as pessoas têm direito a se comunicar, né? Não importa a idade. Carol, você tem alguma experiência, assim, iniciando a comunicação alternativa com jovens ou adultos? Muitas, várias experiências. Pra gente? Sim, com certeza, a gente tem. E a gente tem alguns parceiros, algumas parceiras nossas lá do Lateca, né? Que são pessoas, né? São jovens adultas, né? Na verdade, com necessidades complexas de comunicação. Elas são bem conhecidas aí para quem é seguidor do Lateca, que é a Lilena, né? E a Luciana. Então, assim, a Lilena a gente conheceu em 2007, num projeto que a professora Leila Nunes estava desenvolvendo numa escola especial aqui no Rio de Janeiro. A Lídia estava com 18, 19 anos, eu não tenho certeza, mas isso foi em 2007. E a gente começou a fazer a formação com a professora dela, uma formação continuada com a professora dela, Cláudia. E a partir do trabalho com a Cláudia que ela teve o contato com a comunicação alternativa e ela começou a usar, então, pranchas. Hoje ela usa prancha de comunicação com símbolos, usa também tablet, né, o iPad com software de comunicação alternativa, com pranchas dinâmicas. Então, esse é um dos exemplos, assim, que eu posso trazer. E é muito interessante, porque todo mundo que conversa com ela e quando as pessoas fazem a pergunta, né, como é que era a vida dela antes, é uma coisa bem recorrente. Ela sempre fala, minha vida era triste. E como é que ficou a sua vida depois que entrou comunicação alternativa? Ela diz, feliz. Ela diz que antes ela não conseguia se comunicar com ninguém, nem com o pai, nem com a mãe. E que depois da comunicação alternativa, ela se comunica com todo mundo, com exceção de uma tia. Eu já brinquei com ela e disse, Lídia, o problema não é você, o problema é a sua tia, né? Porque é essa tia só que não consegue se comunicar com você. Então a questão é ela, não mais você nesse momento. Tem mais uma Muito legal, Carol. Tem mais uma pergunta aqui da caixa de texto, que é qual é assim, o estalo? Assim, quando é que eu devo iniciar a comunicação com algum paciente meu? Enfim, eu acho que uma das coisas que a gente pode usar para dar esse estalo é quando você identifica que a habilidade dele de se comunicar está aquém daquilo que é esperado para a idade, né? Quando ele, né, mostra uma discrepância muito grande entre que os pares daquele sujeito, né, por exemplo, colegas de aula, fazem, em termos, né, utilizam em termos de comunicação, como eles, né, o desenvolvimento de linguagem ou de habilidade de comunicação mesmo, esse é o start. Esse é o start. Quando existe essa discrepância, quando existe esse gap entre
entre o que é a habilidade comunicativa, né, o desenvolvimento de linguagem desse sujeito, para um mesmo sujeito que seja par dele e que tenha a mesma idade. É uma boa forma de start. Muito bom, Carol. Agora, você pode contar alguma curiosidade, alguma história engraçada que você já tenha passado na sua prática com a comunicação alternativa? Ai, meu Pode ser Deus. interessante também, não necessariamente engraçado, ou que te comoveu, ou que... Eu tenho uma, mas não sei se eu posso contar. Tem uma que é muito engraçada, né? Eu tinha uma menina que eu atendia e que, enfim, ela se comunicava usando pranchas de comunicação alternativa, ela não tinha sistema de alta tecnologia, eram pranchas de papel, né? Impressas, plastificadas, enfim. Depois você espiralava o caderno, daí virava um caderno com várias páginas, com vocabulário amplo. Mas essa menina, ela entrou na adolescência e daí era recorrente, assim, ela chegar, né, pro atendimento furiosa e tendo rasgado aquela prancha inteira. E daí sentava, conversava, né? Tentava entender por que ela tinha rasgado, porque ela usava aquela prancha para se comunicar, era a voz dela, né? Quando ela rasgava, a gente demorava para conseguir fazer outra, porque não era uma coisa simples. Aí um dia ela chegou, o pai trazendo, né? Trouxe ela. E o pai tava assim, descabelado, e ela também, com uma cara assim, assim, de brava, de aborrecida, e o pai disse que na hora de levar ela para o atendimento, que ela tinha rasgado a roupa toda dela. Bom, só para contextualizar, ela era uma menina com paralisia cerebral, com tetraparesia, quer dizer, um comprometimento bem grave motor, né? Pouco controle de membros superiores. Ela tinha rasgado a roupa, a camiseta toda. E daí tudo bem, acalmei, né? Ela entrou. Aí a gente sentou para conversar. Ela tinha rasgado a prancha, por sorte eu tinha lá uma reserva antiga, daí coloquei. E daí fui perguntar o que é que tinha acontecido. Aí ela me disse que ela estava muito brava. Ela estava brava porque ela queria usar outra roupa, que não a roupa que tinham colocado nela. Ela queria usar outra roupa. Só que a pessoa não quis, não perguntou que roupa ela queria, ou não entendeu, não deu essa possibilidade dela escolher. E ela ficou muito brava, porque ela era uma adolescente, ela não queria aquela roupa. E foi o jeito que ela encontrou. E daí, a partir dali, a gente começou a trabalhar essa questão, né, do sentimento, que estragar a prancha não era uma coisa boa para ela, porque ela ia ficar sem poder falar por alguns dias, né, até que a gente conseguisse fazer. E daí eu perguntei se ela queria botar um palavrão na prancha. Aí ela disse que queria. Daí eu disse pra ela assim, olha, a gente vai colocar o palavrão, daí quando você ficar muito aborrecida, mas muito aborrecida, você vai lá e usa o palavrão. E foi uma coisa que ajudou muito. A gente colocou alguns, fez uma seleção conjunta desses palavrões, alguns símbolos, né? Isso, para quem tiver curiosidade, pode pesquisar, porque existe nas bibliotecas de símbolos, né? No Boardmaker tem. E daí, sabe, claro, a gente só pegou e fez umas abreviações, assim, sabe? Não escrevi por extenso todo o palavrão, mas estava lá o símbolo e tinha a sigla, né, do que era o palavrão. E isso foi resolvendo, foi uma das coisas que na adolescência funcionou bem. Então era engraçado, às vezes ela ficava aborrecida, ela ia lá e falava o palavrão e ok. E isso foi minimizando aí a situação da gente conseguir manejar aí com essas situações de raiva que ela tinha. Era uma coisa engraçada. Assim. Muito legal. E a comunicação alternativa que possibilitou isso, né? Ela queria escolher a roupa, uma coisa tão... né? E assim, palavrão todo mundo fala, né? Exatamente. É uma coisa que, de repente, quando, né, você é adolescente, é uma coisa que você passa a utilizar, né?
Então, essa era uma situação, assim. Depois a gente colocou também outras coisas, tipo que quando ela estava na TPM, porque daí a gente começou a identificar que esses acessos de raiva era TPM, daí a gente botou lá um símbolo de TPM, então quando ela já estava na TPM, ela já sabia, e ela ia lá e apontava que estava na TPM. Nesse dia a gente não podia mexer com ela, porque ela estava mais sensível. Eu acho, você está ouvindo, né? Eu acho que é uma das melhores histórias até agora, hein? Não sei se supera a da Rita, né? Quem viu a da Rita aqui. É, mas muito boa essa A história. Rita é uma pessoa engraçada, daí fica também difícil. Não, a curiosidade casou com o irmão lá do paciente. Mas eu achei essa muito boa, tá? É uma história, Muito boa. uma estratégia bem interessante. Bom, Carol, a gente tem um bate-bola aqui, né? De frente com Gabi. Vai lá, Gabi. Tipo aquele programa da Marília Gabriela, Ah, que aí eu vou falar uma palavra para você, e aí você vai falar a primeira coisa que vem na sua cabeça. meu Deus, isso parece que São palavras simples. Vamos lá. O problema é que não vai vir nada na cabeça. Vai. Não, vai sim, fica tranquila. Tecnologia. Comunicação. Recurso. Alternativo. Interação. Essencial. Inclusão. Necessário. Comunicação alternativa. Ai, é a coisa mais maravilhosa que tem. Viu? Foi mais que uma palavra. No nosso tinha CA. Precisa comunicar isso aqui, mas acabou que a gente teve que usar essas duas palavras. Não foi tão difícil, né? Não. Foi até razoável. Viu? É. Carol, assim, a gente está quase finalizando aqui o nosso videocast com você. A gente queria saber se você tem alguma atividade, algum material, alguma coisa que gostaria de mostrar para quem está nos assistindo, né? Para poder mostrar. Outro dia a gente pode fazer um videocast lá no laboratório. A gente pode mostrar, assim, para as pessoas. Tipo, conhecendo até que a gente pode mostrar. Perfeito. Muita coisa. Hoje eu não estou na UERJ. Tá gravado, hein? É o quê? Vamos fazer um vlog. Um vlog mostrando. Para a sala Leila Nunes, vamos levar o pessoal para conhecer. Mas, enfim, daí hoje vocês tinham perguntado, né? E eu tô com pouca coisa, porque eu tô em casa e daí, assim, em casa a gente não consegue armazenar, né? O tanto de coisa que a gente tem. Então, lá tem muita coisa, muita coisa. Tudo que os alunos foram produzindo, a gente foi guardando. Tem muito recurso, assim, muita coisa que eles desenvolveram. Mas casualmente, eu tô aqui com algumas coisas que eu trouxe para casa de trabalhos de alunos, né? Enfim, tanto da disciplina eletiva, que a gente tem uma eletiva, né, lá na UERJ de comunicação alternativa, onde eles, no final da disciplina, a Bia ia entrando. Bia, beijo, saudade também. Semana que vem tô lá. Enfim, daí tem alguns trabalhos que eu tenho aqui, por exemplo, na eletiva, esse período, elas tiveram que... a gente sempre busca essa interlocução, né, com a comunidade, né? Então, assim, os alunos aprendem a usar os recursos de comunicação alternativa, o software, né? Mas a gente também não faz um trabalho por fazer, assim, simplesmente, vamos confeccionar uma prancha. A gente sempre tenta fazer essa interlocução com uma instituição, uma parceria com algum lugar que precise do material, né? Então, a gente está com uma parceria com a Rio Inclui, que é coordenada, dirigida pela Luciane Frazão, e a Luciane tinha pedido para a gente adaptar alguns livros da literatura, né, infantil juvenil e para essas salas de leitura inclusiva. E os alunos desenvolveram aí, enfim, ao longo do período passado, que acabou de encerrar, cartões e pranchas de comunicação para esses livros, né? Para que os alunos com necessidades complexas, durante uma contação de história, durante uma atividade que envolva, enfim, né, a contação de história, eles possam participar. E daí eu tô aqui com algumas pranchas
Na verdade, são cartões, né? Eles foram pensados para serem cartões para trabalhar a história do Meu Crespo de Rainha, que é um livro, uma graça. E daí, então, aqui elas foram fazendo, ó, que o livro ele trabalha, né, com cabelo e com vários tipos de penteado, né, valorizando o cabelo. Então, elas tiveram que fazer a seleção e elas buscaram no portal Arasaki também com outras imagens que pudessem ser representativas. Então, aqui são os cartões. Aproveitando, a Bia estava aí. A Bia foi minha aluna do PPP. E elas desenvolveram um trabalho com a Luciana, onde elas trabalharam o livro da Malala, o livro e, na verdade, um vídeo sobre a história da Anne Frank. A Luciana adora a história, né? E daí elas fizeram também uma seleção de vocabulário, uma prancha de comunicação com símbolos, né? Que, enfim, falam sobre o tema para que a Luciana pudesse, né, para além do recurso dela, pessoal de comunicação, que não tinha esse vocabulário, poder conversar com ela sobre o vídeo, sobre o livro. E tem uma outra aqui, que essa foi feita para a Lídia, que gosta muito de Globo Rural e de ciências. Então, esse aqui foi uma outra, já num outro formato, usando board maker, e que era sobre ciências, o planeta Terra, enfim. Não sei se está dando para ver. Essa aqui, Lídia adora noveleira, fizeram uma de Pantanal para ela, para conversar sobre a novela Pantanal, que é uma das coisas que ela adora a novela. E daí fizeram sobre o E o Pantanal. bacana, tudo que elas fizeram, né, construíram a partir do interesse. Isso. Como são jovens adultas, né? Então, essa é uma das coisas, né? Para você fazer o trabalho, você precisa partir das necessidades, né? E dos interesses do aluno, né? Ou da pessoa para quem você está produzindo esse material. Então, o interesse, ele é essencial, né? Então, isso é uma das coisas que os alunos aprendem lá, que é importante valorizar, né? As potencialidades do aluno, né? Da pessoa com necessidades complexas de comunicação, quer dizer, presumir competência e a questão dos interesses, né? Desse aluno são fundamentais para que seja desenvolvido e implementado o trabalho. Né? Porque até, Carol, às vezes você vai dar um livro infantil, né? E aí você quer que aquele jovem tenha um interesse por aquilo que talvez não seja um elemento tão interessante para ele, né? Às vezes ter outras coisas e sobre outras coisas, né? E é diferente, né? Quando você está trabalhando com uma criança, né? Quando você já está atendendo, né, um adolescente, um jovem adulto. Então, tudo é importante a gente respeitar isso, né? E o interesse, ele é fundamental para o início do trabalho. Então, uma coisa importante aí de valorizar. É sim. Carol, você teria mais alguma em relação a, né, você já falou um pouco do trabalho do projeto Prado, né, o efeito dele, né, até hoje, reverberando dentro da Faculdade de Educação da UERJ, mas assim, a gente está no mês, né, da comunicação alternativa, né, se você teria algum recado, né, você está fechando assim, né, essa semana que a gente fez aqui no Lateca de videocast, por conta, né, da comunicação alternativa, do mês da comunicação alternativa. Se você queria deixar algum recado, né, para que as pessoas conheçam, procurem. Eu quero sim. Eu queria que as pessoas entrassem e conhecessem o trabalho da ISAC Brasil, né, que é a Associação Brasileira de Comunicação Alternativa, da qual eu faço parte, da qual, né, sou membro fundador. São muitos anos aí, e é uma associação que vem se fortalecendo, que faz um trabalho muito bonito e importante na área, né? Esse é o mês da comunicação alternativa e a ISAC Brasil está desenvolvendo uma campanha muito bonita, né? Todo ano se desenvolve uma campanha, esse ano Mostre a Sua Voz. Então, assim, se as pessoas puderem entrar, né, nas redes sociais da ISAC Brasil, né, seja no Instagram, no YouTube, no Facebook, para conhecer a voz, né,
a voz das pessoas com necessidades complexas de comunicação, porque é importante a gente conhecer, porque a comunicação ela é um direito fundamental, um direito humano fundamental, e todo mundo tem direito a ela. Isso aí, a gente colocou aqui. Tem o arroba deles, né? O Instagram deles, mas como o videocast vai lá para o YouTube, a gente também coloca na descrição do vídeo as redes sociais, o site do Isaac Brasil, para a gente poder divulgar ainda mais. Importante, Gabi, a gente fortalecer ainda mais essa rede, né? E para que cada vez mais pessoas conheçam e tenham acesso à comunicação alternativa. Isso aí, né? E aí a gente fala um pouquinho, Carol, do papel do Lateca, né? A gente está produzindo aqui esses videocasts para popularizar também, né? A gente vê, né, às vezes, um formato curto de vídeo que desperte a atenção de mais gente. Antes de finalizar aqui com a Carol, eu acho que tem spoiler aí no videocast, hein, Gabi? Sim. Não, é que eu deixei mudo aqui. Sim, na próxima semana, né, nós teremos uma super convidada aqui, também uma das coordenadoras do Lateca, que é a professora Kátia. Ela vai estar falando sobre a comunicação alternativa no âmbito familiar. Na próxima terça-feira, a gente já vai começar a divulgar, depois do videocast da Carol. Nós já vamos começar a agitar as redes. Isso aí. Bora, a Kátia. Isso aí. E assim que acabar aqui o nosso videocast meio live, a gente vai fazer a edição e vai começar a soltar os vídeos da Carolina Schirmer, né? Então, vê o vídeo, manda para todo mundo, compartilha, segue o canal. É isso aí, essa função do corte, né? Deixar aquele gostinho para a pessoa ver o conteúdo na íntegra lá no YouTube do canal do Lateca UERJ. Ah, ótimo, meninas. Parabéns aí pela iniciativa. Muito obrigada, viu, Carol? Foi menos tenso do que eu imaginava. Aí, viu? É só um bate-papo. Mas assim, recebe feedback, né? Eu acho que quem está por aqui, né, na live, pode falar, esse caráter de descontração, né? Às vezes, poxa, foi assim que a Carol começou, nossa, se identifica, né? Eu também passei por isso, estou no caminho. Exatamente. O importante é não desistir e ter persistência, sempre. Aí. Bom, então muito obrigada, viu, gente? Então, quem quiser procurar o Lateca também pode procurar. Isso. É só seguir aqui no Lateca UERJ. Quem não segue, compartilha, passa para todo mundo. E é isso, Carol. Obrigada por tudo. Por aceitar. Muito obrigada. Ótimo. Bom final de semana. Igualmente. Vamos fazer um vlog bem legal. Então, tá. Beijo, menina. Um beijo. Tchau, tchau.